mais do que um elogio específico à capacidade técnica de Pedro Parente para presidir a Petrobras, o que eu enxergo como muito boa notícia não é apenas a indicação de um cara com perfil técnico, que já é uma coisa boa, quer dizer, um cara que não vem identificado, carimbado como um quadro político, especificamente como um quadro político, mas é esta declaração dele ontem, este para mim foi o principal fato do dia. Vai. Ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, e sem dúvida nenhuma foi um dos pontos que me ajudaram a decidir por essa opção de assumir essa posição. Vejam, ele disse claramente para os jornalistas o seguinte: para aceitar ser presidente da Petrobras, estabeleceu-se uma premissa na conversa com o presidente Temer: não haverá indicações políticas para a empresa. Isso é tão raro que um executivo chamado para presidir a maior estatal brasileira imponha essa condição, coloque essa premissa sobre a mesa ao ser convidado. Isso provavelmente é a primeira vez que acontece, porque até hoje todo mundo que foi chamado para presidir a Petrobras, especialmente na era do PT, foi chamado com o seguinte condicionante: eu quero te dar a honra de presidir a maior estatal brasileira, uma empresa da qual os brasileiros se orgulham, uma empresa que está no imaginário popular como sendo uma propriedade de todos nós, pela qual gerações que nos antecederam lutaram, foram para as ruas, etc. e tal. Nasceu de lutas gloriosas da sociedade brasileira. A empresa alma do nacionalismo, do sentido de superação, de vitória, de aprendizado, de desenvolvimento de tecnologia, uma empresa bem-sucedida ao longo da maior parte de sua história. Mas, querido, você vai presidir esse navio maravilhoso, mas olha aqui o deputado Gedel, o deputado Cunha, o senador Renan e tal, não sei o quê, eu preciso dar aqui umas boquinhas para eles e tal. E o cara sempre, os presidentes da Petrobras sempre aceitaram isso. Eu não sei se o que o Parente está fazendo é um mero discurso, e acredito que não. Acredito que não seria de bom tom ele colocar essa camisa justa num presidente da República num assunto tão delicado, numa tradição tão histórica. Portanto, quando ele foi ontem para a coletiva da imprensa, depois que teve seu nome anunciado, para dizer o seguinte: na Petrobras não haverá mais indicações políticas, acabou. Isso foi uma condição colocada para que eu aceitasse o cargo, isso ele deixou bem claro. Eu reputo que essa é a principal e melhor notícia, não só de ontem, mas eu diria quase que de toda a gestão de uma semana e um dia do senhor Michel Temer na presidência da República. Não é pouco, pode parecer pouco, mas não é pouco, porque pode revelar um dado que otimisticamente podemos imaginar estar em curso, que é o seguinte: o Temer está entregando os anéis para a classe política na nomeação de um ministério repleto de parlamentares, com toda a carga de desconfiança que sobre eles depositamos. Alguns deles investigados na Lava Jato, portanto está entregando os anéis da composição de governo. Na composição do ministério está dando para os de sempre. Na composição das estatais, pode ser que ele crie um bloqueio de qualidade técnica. Eu não posso imaginar que a Maria Silvia Bastos Marques, com o currículo que tem, vá permitir. Aliás, estão me dizendo que o Parente não foi mesmo parlamentar. A Maria Silvia Bastos Marques vai macular o currículo que construiu na vida, chegou a ser considerada pela revista Time um dos 12 executivas mais poderosas do mundo. Não, creio que ela vai chegar, embora mulher jovem, a esta altura da vida, e esculhambar, melecar o currículo dela, transformando o BNDES naquilo que o governo Lula e principalmente a era Dilma transformaram, um banco para ações de conveniência de grupos politicamente aliados, com decisões técnicas consideradas temerárias. Então, a presença desses quadros técnicos no comando de funções estratégicas do segundo escalão é talvez o melhor indicador fornecido até aqui pelo governo Temer nesses 8 dias de mandato. Para finalizar, minha gente, em um segundo, o depoimento de Eduardo Cunha ontem no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. É uma brincadeira o que esse cara faz. Agora, antes da gente ficar ofendido, irritado, enojado com ele, lembrem-se que ele não é um bandoleiro só. Bandoleiro, como diz o nome, anda em bando. Ele anda em bando.
Ele poderia fazer tudo aquilo e, ato contínuo, ser caçado pelos seus pares. Ele poderia fazer todas aquelas afrontas ao bom senso, à verdade, à dignidade coletiva. E no instante seguinte, aquele plenário chamar o policial e mandar algemar. Caçar e mandar algemar. Vai direto pro Moro. Mas não. O Eduardo Cunha, ainda que ele personifique um modelo de político que a sociedade brasileira enfia o dedo na goela, mas o vômito não sai, isso está lá dentro da gente ainda. Isso ainda está no nosso estômago político, ele não foi expelido. Embora ele seja isso tudo e carregue por seu nome toda a raiva, ou boa parte da raiva da população contra a classe política, ele não é, repito, um ponto fora da curva, ele é a própria curva. Vejam que diante do que ele falava, do cinismo com que ele repetia que o dinheiro lá fora não é dele, dinheiro que pagou o vinho dele, dinheiro que pagou o hotel em Dubai dele e da mulher, dinheiro que pagou despesas da mulher pessoais dele dela e da filha. E o cara cinicamente fica dizendo que não, eu não tenho conta. Mas não é perguntando se tem conta. A conta numérica, igual eu tenho aqui no Bradesco e tal, no Banco do Brasil, essa conta é uma forma de guardar e administrar dinheiro. Chama do que você quiser, baú de dólares, mala de dólares, armário de dólares, trust, dinheiro debaixo da cama, no colchão, chama do que quiser, Cunha, você tem. E aí ele fala essas coisas, fica 8 horas falando e sai de lá solto com o mandato preservado, etc, etc, etc. Por quê? O conjunto daquela casa, majoritariamente até aqui, por isso o processo se arrasta, é igual a ele. Não é diferente dele. Então as pessoas olham para o Cunha, estabelecem seu relatório de ódio em relação ao problema e dizem, é o Cunha. Não, atenção, é o Cunha e o resto. E esse resto se organizou rapidinho. Uma semana foi pouco para o governo Temer fazer o que deveria ter feito. Ok, admitamos que está no começo. Mas não foi pouco tempo para o lumpesinato da Câmara se organizar num centrão para botar a faca no peito do novo governo. E o que aconteceu ontem na Comissão de Ética da Câmara mostra que eles estão fortes e saudáveis. Pau nele, minha gente. Vamos nessa.